Olá, dando sequência à nossa trilha de conhecimento para o departamento fiscal, nós vamos começar falando sobre o cadastro da tua empresa. Bom, no cadastro da empresa é que você vai determinar qual o regime de apuração que você está enquadrado. Essa informação é extremamente importante, porque é a partir daí que o sistema vai saber como ele deve se comportar em todas as outras situações. Vou te dar um exemplo bem simples para ficar claro para você entender. Quando eu digo que a minha empresa é do Simples Nacional, mesmo que na minha tributação, mesmo que lá no meu livro de impostos, eu diga que para São Paulo eu tenho 18% de ICMS, o sistema vai aplicar a regra de não ter ICMS. Eu tenho lá toda a parte de permissão de crédito, enfim, eu tenho uma infinidade de informações que ela deve vir do cadastro da empresa. Então é esse ponto que nós vamos começar a parametrizar a nossa base. Vamos ver comigo? Bom, eu vou pegar aqui módulo de contabilidade e a primeira tela é a seleção de empresa e o exercício contábil. É aqui que eu vou parametrizar toda esta parte que eu tô te falando. Começando aqui na parte do cabeçalho, eu tenho o código da empresa, o CNPJ, o nome, qual que é a inscrição estadual, inscrição municipal, se houver, se a empresa está ativa ou não, se ela é um transportador ou não. Isso é importante se você emite CTS, né, conhecimento de transporte. Aqui são as informações de endereço, né, tudo bonitinho. Telefone, DDD e telefone, o site e o e-mail. É importante você saber que estas informações que estão aqui em cima, principalmente telefone e e-mail, elas vão ser levadas para as impressões dos teus relatórios, impressão de nota fiscal, tudo isso. Então você deve fazer a manutenção aqui de acordo com o que você deseja que seja visto pelos teus clientes, pelos teus fornecedores, enfim, quando você mandar as propostas. Perfeito. O que eu quero falar com você que é da área fiscal especificamente é essa parte aqui de baixo. Tá vendo? Dados fiscais e os dados principais. Empresa industrial ou equiparada à indústria. Você deve ativar esta flag, como tá aqui, se você se enquadrar em uma dessas situações. Você é uma indústria? Você é equiparado à indústria? Então você deve marcar aqui. Carla, isso é importante? Sim, isso é importante, porque o teu IPI pode variar de acordo com esta informação, tá? Se você não é indústria e também não é equiparado à indústria, você não pode usar o teu IPI. Se você é, aí a gente tem as definições aí fiscais para cada uma das situações. Então é importante que você coloque. Outra informação importante que vem também do fiscal, né, ou que afeta também o fiscal, é o tipo de apuração que eu estou enquadrado. Então se a tua empresa é enquadrada no lucro presumido, eu vou colocar aqui lucro presumido. Se a tua empresa está enquadrada no lucro real, lucro real. Se ela é do Simples Nacional, Simples Nacional. E aí, se eu tenho, por exemplo, eu tenho situações onde eu tenho instituições de ensino e eles são imunes à tributação. Então, imune à tributação. Essa informação deve estar coesa, né, com a tua condição, porque esta informação aqui vai definir como o sistema vai se comportar, por exemplo, para fazer a tua apuração de imposto. Então, é extremamente importante que esteja classificado corretamente. Esse é o primeiro ponto. Anota aí na tua listinha, tem que estar certinho essa informação. Depois aqui você vai completar, né? Qual que é a forma de apuração, se você faz anual ou trimestral. Você também vai colocar se você tem algum regime especial. Se você tem, você também vai informar. Qual que é o tipo de tributação da empresa, você também vai informar bonitinho, certinho como é. Aqui qual é o indicador para incidência de PIS e COFINS, você também tem que informar bonitinho. Se você está enquadrado no Simples Federal, você vai colocar aqui qual é a faixa de crédito que o teu faturamento está permitindo. Então, todo mês você vai entrar aqui e vai colocar qual que é o Simples Federal para produtos e aqui para serviços. E aqui para o F específica, o indicador do plano referencial, se houver. Se a sua empresa for uma empresa consolidadora, você vai marcar aqui. Se ela não é a consolidadora, mas você tem uma consolidadora, você tem que dizer qual é o código da empresa consolidadora. Para ficar claro para você, o código da empresa é esse campo aqui, tá vendo? Nós usamos um padrão aqui na IC,
que é E001, E002, ou seja, empresa 1, empresa 2, empresa 3. A consolidadora deve estar cadastrada com todas as informações certinhas, mas eu vou estar marcando ela aqui como consolidadora. Nas demais empresas que são consolidadas nela, nesse campo aqui, eu vou informar qual que é o código dela. Por exemplo, E001, tá vendo? Nesse formato. Perfeito. E aqui a mesma coisa para a consolidadora fiscal. Aqui eu vou dizer qual que é o ano contábil que está ativo, qual o número de lote, registro, enfim, tudo isso aqui, qual é o exercício contábil. Então, essas informações são extremamente importantes. Aqui também eu tenho os meus percentuais de impostos. Qual que é o meu seguro social, qual que é o percentual, o IR sobre vendas, o IR sobre serviços, qual que é a base para o IR, qual que é o adicional, qual que é a minha alíquota de PIS e COFINS e qual é o PIS e COFINS retido nas minhas operações, ISS, qual que é a base de exigibilidade do ISS, qual que é o número do processo se você tem um processo para isso, CSLL, percentual sobre o CSLL de serviço e a base para o CSSL. Essas informações aqui também são bastante importantes. Veja só que tudo isso aqui são informações que vão impactar diretamente na nossa apuração de imposto. Por isso é importante que você comece por aqui. Bom, aqui também eu tenho as informações dos responsáveis pela empresa. Aqui eu tenho as minhas séries de notas e as notas fiscais que eu vou usar. Para você entender melhor sobre essa parametrização, volta lá na nossa trilha de conhecimento para faturamento, porque lá eu te explico certinho como criar as séries de notas, os números da nota, o modelo, como fazer a carga do teu certificado, como escolher o caminho onde minhas notas vão ser salvas. Então são informações que estão aqui, mas está vinculada também diretamente ao faturamento. Então lá na nossa trilha de conhecimento para o departamento de faturamento, nós temos todos esses vídeos bem explicadinhos. Se você tem dúvida ou se você não viu ainda e é você quem faz isso aí na tua empresa, volta lá e assiste esse conteúdo. Tudo bem? Bom, aqui a gente fala também da parametrização de e-mails. Vou te repetir a mesma informação, também tá lá naquela trilha de conhecimento explicadinho. Aqui a gente tem e-mail para faturamento, aqui a gente tem e-mail para comprador. Então, os e-mails de comprador tá sendo explicados como que faz lá na nossa trilha de conhecimento para o departamento de compras, o faturamento para o departamento de faturamento. Informações da nota, né? Se ela tá em ambiente de fiscal. E aqui também nós temos as criações das inscrições estaduais substitutas. O que é inscrição estadual substituta? É quando eu tô aqui em São Paulo, minha firma é de São Paulo, minha indústria é de São Paulo, mas como eu trabalho muito com o estado do Rio, eu mando muita mercadoria para lá, eu vendo muito lá, eu vou lá no estado do Rio de Janeiro e eu abro uma inscrição estadual lá. Isso é a inscrição estadual substituta. Ela me permite trabalhar por regime de apuração e não por venda. Então, todas as vezes que eu vendo uma mercadoria para o Rio de Janeiro, por exemplo, tá? É só um exemplo, eu tenho que emitir a guia de recolhimento da substituição tributária ou do fundo de pobreza ou do DIFAL a cada venda. Quando eu tenho a inscrição estadual substituta, eu posso vender sem emitir essa guia, mas ao final do mês eu faço a apuração do imposto e pago a guia de uma única vez. Então isso é por venda, né, por operação ou por apuração. E para fazer por apuração, obrigatoriamente eu preciso ter uma inscrição estadual substituta. Então é aqui que eu vou colocar essas informações. Isso é só um preview, tá? A tua contabilidade ou o teu responsável fiscal deve te instruir melhor sobre todas essas regras, ok? Eu só tô te dando um conhecimento de forma geral, tá? Aqui também nós temos algumas informações que são relevantes e importantes para a geração do SPED fiscal e do SPED contribuição. Como nós estamos falando no departamento fiscal, tá lá enquadrado dentro de uma das suas atividades a geração do SPED fiscal. Então aqui eu tenho informações importantes. O bloco C111 é onde ele leva os processos. Então, eu preciso ter aqui o número do processo e a classificação do processo. Eu preciso também ter a classificação dos contribuintes do IPI para o bloco 002. Eu também tenho que ter aqui, tá vendo? Eu também preciso ter o indicador da atividade para o SPED contribuição. Eu também tenho que ter aqui qual que é a atividade que eu estou enquadrado.
Para contribuição, eu também tenho os processos no bloco A11, tá vendo? Eu preciso também ter o número do processo aqui e o indicador aqui. Também no contribuições, eu preciso ter os processos indicados no bloco C11, também o número do processo e o órgão que ele está registrado. Aqui a gente tem os códigos de DARF, né? Aqui a gente tem os dias de vencimento para o fiscal. Então, para o fiscal, o E11, o E250 e o E316, qual que é o dia do vencimento da apuração do ICMS, da DARF do ICMS, da DARF do ICMS-ST e do Fundo de Pobreza. E aqui eu tenho também para contribuições a identificação da vara para o bloco 1010, a data de sentença e a data da decisão judicial, eu tenho que informar aqui também. E aqui o indicador também da natureza judicial que foi impetrada. Tô falando grego para algumas pessoas, tá? Mas quem mexe com essas obrigações, quem faz a entrega dessas obrigações, vai entender exatamente o que eu tô dizendo. Então, se não é o teu perfil, se o teu conhecimento não chega a esse nível, entra em contato com a tua contabilidade, com o pessoal que faz a entrega do teu SPED e eles vão te ajudar a parametrizar tudo isso aqui, tá bom? O código do indicador do método de apropriação do crédito também deve estar descrito aqui. Enfim, se o teu fechamento fiscal vai ser feito todo dentro do IC, essas informações têm que estar muito bem preenchidas, porque são as informações que você vai mandar para os órgãos responsáveis para verificar a tua movimentação, ok? O SPED, ele faz isso, ele faz uma validação das nossas movimentações. Então, é importante que todas as minhas informações estejam bem corretas e bem coerentes com aquilo que é da minha operação. Bom, eu acredito que nesse momento é isso. Até o próximo vídeo e muito obrigada!